Salve, salve, bem-vindos a mais um Pode Papo Entre Amigos. Hoje, sempre convidados especialíssimos aqui. Vou estar recebendo ele, que é professor de matemática e educação financeira. É algo muito sério hoje que a galera não está levando muito a sério, mas deveria. E eu vou receber ele, Max Andrade, meu amigo. E já a gente vai estar aqui batendo um papo super maneiro. Valeu! Estamos apresentando Pode Papo Entre Amigos, na sua 87 FM. Apresentação Marcos Pena. Pode Papo Entre Amigos. Apoio Cultural. Mude de vida. Realize um curso profissionalizante agora. Pena Cursos e Treinamentos. Anote nossas opções de cursos: barbeiro e cabeleireiro profissional, design de sobrancelhas, terapia capilar, massagem, depilação, auriculoterapia, reflexologia podal, certificado válido em todo o território nacional, profissionais federados. Pena Cursos e Treinamentos, Rua Benjamin Constante, 139, Centro, Itabaiana. Contato 99803-9297 e 99606-9846. Salve, salve! Já estamos de volta com o nosso Pode Papo aqui, recebendo a companhia aqui do Max de Andrade. Esse cara é licenciado em matemática pela UFS, pós-graduado em magistério do ensino superior, mestre em educação e um cara super gente boa, super do bem, né? Seja muito bem-vindo, Max, ao nosso estúdio aqui direto da sua 87 FM. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Então, estamos aqui para conversar um pouco sobre aquilo que eu trabalho. Você fez um resumo básico do meu currículo, mas além disso daí eu sou professor de matemática, né? Atuo como professor de matemática e educação financeira também em escolas públicas e privadas. Isso aí, e o nosso assunto hoje principal é justamente educação financeira, esse assunto que ou você é muito feliz com ele ou você é muito triste com ele. Ou você sabe lidar com isso ou não sabe, é muito contraditório. E para começar falando sobre isso, Max, me diga aí, afinal, o que é a educação financeira e qual a importância para a nossa vida, não só profissional, mas pessoal também, esse tema tão relevante? Pois bem, Marcos, é o seguinte, quando nós estamos estudando, fazendo os nossos cursos de mestrado, doutorado, pós-graduação, nós levantamos uma problemática e a partir de um cenário de um país ou de alguns países, de um continente, de um mundo como um todo, nós precisamos analisar o que é que está acontecendo, que surge, que há necessidade de a gente aprender um pouco mais sobre educação financeira. Falando em relação ao Brasil, em minhas pesquisas, eu observei que milhões e milhões de brasileiros estão em estado de inadimplência, que são os nomes que as pessoas vulgarmente chamam nome sujo ou nome no SPC. Para você ter ideia, somente aqui no Brasil nós temos uma média de 65 milhões de brasileiros no estado de inadimplência. Um número extremamente alto. Então, você analisar o que faz com que os brasileiros, tantos brasileiros estejam nesse estado de inadimplência, nos permite a questionar o que é que está acontecendo, que cenário é esse e o que leva a entender sobre esse aspecto, o que é que economicamente está acontecendo com o país ou com o nosso dia a dia financeiro para que a gente chegue a essa situação de inadimplência. Daí surge a ideia da educação financeira, que é um grupamento, eu defino assim, um grupamento de regras, né, de ensinamento sobre como é que funciona o mercado financeiro e a partir dessa situação, a gente entender como é que funciona o mercado financeiro, o que é uma questão de juros e dentre outras situações, dentre outras regras, dentre outros bate-papos, nos ajudar a entender como funciona o mecanismo do dinheiro e, a partir do entendimento desse mecanismo, tentar ter uma saúde financeira pelo menos boa, para a gente tentar ou sair
desse número, se estivermos pertencentes nesta estatística. Esta estatística que eu trouxe, vocês podem encontrar, você e qualquer outra pessoa que estiver nos vendo, nos ouvindo, pode encontrar no site do Serasa, que é o Serasa Experian, que é o que fornece esses dados. E este ano nós temos até março de 2022, foi a última pesquisa que eu dei uma lida, nós temos 65 milhões de brasileiros em estado de inadimplência. Para você ter ideia, o somatório dessas dívidas giram em torno de 265 bilhões de reais. Que afeta diretamente a economia, né, do país em todo, né? Com certeza, não só a economia do país, mas a nossa economia. E nós não estamos falando apenas em situação financeira, mas existem transtornos psicológicos também que causam devido a essa questão da problemática do endividamento. As pessoas, por não entenderem, né, essa questão da educação financeira, tendem muito... A gente vê sempre as pessoas reclamando, né, e botam a culpa somente no sistema, né? A gente sabe que a gente tem um sistema muito falho, né? A gente sabe os problemas econômicos que o país tem atravessado, né? Mas as pessoas tendem a culpar, né, somente, né, o sistema, né, e se esquecem que uma parcela da culpa é nossa, por não saber lidar com o dinheiro, como fazer para manter as contas em dias. A culpa também é nossa, não saber administrar isso. Certamente, Marcos. Olha, de uma coisa é fato, enfrentar o sistema não é fácil. Você tocou no sistema e aí, quando nós estamos estudando, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, eu estudei muito sobre economia e sobre capitalismo também. E uma das fontes que eu citei no meu trabalho foi o grande Karl Marx. Tanto ele quanto outros sociólogos da educação, falando sobre capitalismo, e o sistema nos ajuda bastante a nos endividar. Na psicologia existe um termo chamado comportamento de manada, onde algo que é divulgado pela mídia, e nós temos um bombardeamento constante de propagandas que nos induzem ao consumo rápido e imediato. A partir dessas propagandas que nos induzem ao consumo rápido e imediato, por nós não conhecermos como é que funciona esse sistema capitalista, além de nós não termos muita ideia de como funciona o nosso próprio dinheiro, a nossa própria economia, nós entramos nesses aspectos de endividamento, que é o que você acabou de falar. Não é fácil burlar o sistema. Por exemplo, só para você ter uma ideia, nós sabemos que os jovens hoje em dia, principalmente os jovens, são alvos mais fáceis dessa propaganda, desse bombardeamento de propagandas, quando querem comprar um celular X. Se eu não possuir aquele celular X, eu não vou ser tão visto, tão bem quisto, bem aceito no meu grupo, no local onde eu moro, da forma como eu vivo. E detalhe, às vezes paga-se muito dinheiro, né, em parcelas que não são muito baixas, e não sabem, digamos assim, utilizar de maneira saudável, que seria o quê? Qual é a função do celular? Para o celular básico, a função básica é você poder ligar, para você se comunicar. Então, tem muitas pessoas que possuem o celular da marca X, mas sequer possuem crédito, o que seria uma contradição. Por quê? Porque o que importa é possuir o aparelho, o objeto, e não sim entender a funcionalidade dele, sendo que outros aparelhos de celulares, por exemplo, podem te fornecer o mesmo serviço, possa que não seja da mesma qualidade, da mesma forma, mas que com certeza vai satisfazer as suas necessidades básicas. Pois bem. Que é o principal, né? Que é o principal. Quando a gente fala nessa questão, nessas falhas que nós temos, né, na questão da educação financeira, né, me corrija se eu estiver errado, mas a partir de 2020 tornou-se obrigatório o ensino, né, em todas as escolas. Né? Eu li sobre isso, você que está mais ligado na área de educação, talvez você possa me dar uma informação mais segura, mas eu estava lendo sobre isso e eu vi que a partir de 2020 tornou-se obrigatório. Né? Novas gerações, né, tendo essas informações desde cedo, desde sua formação, né, a gente acredita que a tendência, né, é cidadãos com mais consciência econômica e financeira também. Né? Eu acho que nós falhamos muito também porque não tivemos isso
essa formação, essa informação lá atrás. Confere isso aí. Com certeza. Olha, primeiro que você colocou algo muito importante. É muito bom sabermos que as escolas, tanto públicas quanto privadas, torna-se obrigatório o ensino também de disciplinas voltadas à educação financeira. Quando eu escrevi a minha dissertação do mestrado, na verdade eu terminei o meu mestrado em 2017, mas a partir desde 2015 eu já estava pesquisando a respeito disso. E algumas escolas no Brasil, né, já conversava sobre questões envolvendo educação financeira. E exatamente eu defendi a isenção, colocar, né, no currículo disciplinas voltadas ao entendimento financeiro. E fiquei feliz que a partir de 2020 tornou-se de fato obrigatório. Nas escolas públicas existe uma disciplina chamada Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira. E nesta disciplina, que geralmente é dado aos professores de matemática, mas qualquer outro professor pode ter conhecimento e condições de dar essa disciplina. Afinal de contas, quando nós falamos em educação financeira, nós não estamos falando em cálculo. Eu não estou falando em matemática financeira. É diferente. É você conseguir compreender como é que funciona o mundo, como é que funciona a economia, falar sobre moeda, falar sobre juros, o quão importante é você entender como é que funciona os juros, os sistemas de capitalização no Brasil e no mundo, e a partir desse conhecimento você conseguir driblar um pouco o sistema. Por exemplo, existem algumas pesquisas na área da psicologia que nos informam o seguinte: se, por exemplo, uma pessoa quiser comprar uma mercadoria que custe R$100, mas se você optar pelo pagamento à vista, você poderia pagar R$85, por exemplo. Então, de acordo com alguns comportamentos, né, dizem que dói mais para o brasileiro pagar uma única parcela de R$85 do que pagar duas parcelas de R$50, sendo que esses 15, que é a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo, ele poderia ser utilizado de uma outra maneira, né, já contribuindo com a conta de gás, com a conta de luz, com a conta de água, entre outras situações, até mesmo uma economia que você pode fazer, o seu filho, que ele tem um porquinho, que é muito comum, que nós dizemos que seria muito prudente os pais começarem com as crianças a explicar sobre a ideia do porquinho e tentar induzir neles, convencer as crianças, de uma maneira didática, obviamente, a saber poupar um pouquinho, porque se poupando, você pode estar se privando de problemas futuros, por exemplo. Alguns bancos até, né, hoje oferecem, né, eu acho interessante porque eu já vi isso aí nas redes sociais, em reportagens, né, alguns bancos até oferecem para que você abra uma conta dentro da sua conta para o seu filho, para que ele tenha um cartão de crédito, né, lógico, um cartão de crédito pré-pago, para que ele comece a administrar e conhecer justamente essa questão financeira dele, né? Eu acho a iniciativa, eu acho bacana e, assim, eu acho muito importante desde cedo a criança realmente ter esse conhecimento, né? É muito bom, sim. Tanto que as escolas hoje, elas já ensinam, né? Eu sou professor de educação financeira, tanto da escola particular quanto da pública, e eu já começo com atividades práticas, principalmente, para que o aluno entenda como é que funciona. Para você ter uma ideia, não tem nem 15 dias que eu fui com os meus alunos ao comércio, para fazermos simulações de compras. E eles observaram, por exemplo, que de um local para o outro, supondo-se querer comprar a mesma mercadoria, existia diferença de R$200, R$300, R$400. Além disso, existiam situações que eles iam perguntando: professor, o que é que significa IOF? Professor, o que é que significa essa taxa aqui? Professor, qual é o direito que eu tenho como consumidor? Quais são os meus deveres saudáveis como consumidor? Então, a ideia da educação financeira, principalmente, é tentar ajudar a nossa saúde financeira, e não só a nossa saúde financeira individual, mas a saúde financeira coletiva.
Ora, se você ensina aos seus pais a respeito da educação financeira, não só você aprende, mas a família como um todo aprende. Se nós tivermos a cultura da educação financeira, por exemplo, nós não poderíamos depredar espaços públicos, sendo que, ao serem reformados, quem vai pagar por eles somos nós. E aí um dos motivos também de termos taxas de juros altíssimas, impostos cada vez maiores, e aí nós, além de não estarmos contribuindo conosco, nós não estamos contribuindo também com o nosso espaço como um todo. Então, galerinha, já sabe, né? Vamos tomar conta do nosso espaço, né? Porque ele sai do nosso bolso, tá? Vamos tomar conta do que é nosso. A gente sabe que esses defeitos, né, esses vícios que a gente tem, né, na hora de quando se fala em educação financeira, essa falta de controle, né, eu sempre ouvi isso até de mais velhos, né, pessoas que se servem de exemplo pra gente, né, que a gente sempre tem que fazer algumas perguntinhas, né. Tem regrinhas básicas na hora quando você resolve comprar esse tal desse celular, né, que é mais vantajoso, que oferece, né, N vantagens, mas existem algumas perguntinhas que a gente costuma fazer, né? Quais são essas perguntinhas básicas que você diria para a pessoa fazer quando for comprar alguma coisa e não tem certeza se cabe no seu bolso? Eu sempre falo assim, olha, a princípio, entenda e compreenda se aquilo trata-se de uma necessidade ou de um desejo. Nós já começamos por aí. Será que possuir o celular da marca X, isso é uma necessidade ou um desejo? Caso seja um desejo, observe se esse desejo pode se esperar um pouco mais, para que você tenha tempo de juntar um dinheiro a mais e não precisar, por exemplo, cair no parcelamento. Obviamente, se você cai no parcelamento, você paga mais dinheiro. Tentar comprar à vista. Então, mas a princípio, quando se fala em desejo e necessidade, só aí abrimos um parêntese enorme a respeito de algumas situações. Eu digo que na educação financeira, o nosso maior vilão é o marketing. E eu sei que os marqueteiros podem não estar gostando dessa situação que eu acabo de falar, mas é a pura verdade. Eu falei a vocês anteriormente que a divulgação em massa de produtos, bombardeamento de propagandas, como se aquilo nós necessitássemos a qualquer custo. E não só uma vontade pessoal de possuir, como muitas vezes sequer nós temos a necessidade. Então, aquela propaganda é tão bem feita, tão bem preparada, que as pessoas no seu inconsciente ou no seu consciente acredita na necessidade daquilo. E detalhe, Marcos, o pior é que quando você está no aparelho X, daqui a um ano, no mínimo, 1 ou 2 anos, já vai chegar o aparelho X mais um. É uma versão mais atualizada. Então, a própria marca do celular X já vai fazer uma nova propaganda, já induzindo a nova compra, sendo que aquele celular continua bom, continua atendendo às necessidades, mas não quer. Né? Permite-se que aquele celular não serviria mais, digamos assim. Então as pessoas acreditam, tanto que eu tenho amigos, amigas, alunos, que todas as vezes que sai um lançamento de uma marca específica X, eu preciso trocar o meu celular. Aí tem a depreciação, né? Já existe a depreciação normal, porque é um aparelho usado, então você já vai perder algumas centenas de reais, digamos assim, e você vai ter que investir mais algumas centenas de reais para obter um novo. E isso fica num ciclo vicioso. Além disso, também existe o que nós chamamos, o que eu falo aos meus alunos, olha, lojas amam vender a prazo. Eles absurdamente preferem vender a prazo, porque supõe-se que exista uma probabilidade, supõe-se não, existe sim uma probabilidade maior de que nós como consumidores, voltemos a esse determinado local 2, 3 meses depois e faça uma nova compra em 10 vezes, por exemplo, no cartão de crédito. Sendo que, se fosse à vista, esse hiato de tempo certamente seria maior. Então, até nisso,
as propagandas fazem com que a gente seja induzido também a comprar no crediário. E o ser humano é 80%, 90% visual, né? Ele vai muito por aquilo que ele está vendo, né? Ele é induzido, não adianta, isso aí é fato, é comprovado, né? E realmente, é como você falou, tal celular, às vezes já tem menos de um ano, 6 meses, já tá, a tecnologia hoje, né, tá avançando muito rápido e às vezes você com 6 meses você já tem o mesmo aparelho ali com uma linha mais dinâmica, mais avançada, botou mais 2 câmeras ali e pronto, né, para tirar foto, e aí você deixa de ter o status, né? A pessoa perde o status de estar com o telefone da moda, da atualidade. Então é complicado isso aí, né? Mas vamos lá. Bolsa de valores, né? Ou não vou falar só em bolsa não, mas assim, o cara que investe, né, neste ramo aí da economia, né? Seja ou bolsa ou qualquer outro tipo de investimento assim. Isso é para todo mundo, ou você tem que ter um conhecimento muito bom, uma educação financeira muito forte para entrar nisso aí? Eu diria que você tem que ser muito bom em ter uma educação financeira muito forte. Só interrompendo, eu pergunto isso porque eu vejo muita gente, muito colega até, né, falando assim que não, comecei a investir na bolsa, mas cara, você estudou isso, né? Aí depois, quando passa o tempo, cara, perdi um monte de dinheiro na bolsa, né? Por falta de entendimento. Então, olha, a gente fala a princípio que a ideia inicial e principal da educação financeira é tentarmos ser consumidores mais conscientes, né? Através de debates, de temas relacionados à educação financeira, e são vários debates que nós falamos sobre cartão de crédito, nós falamos sobre juros, nós falamos sobre Código de Defesa do Consumidor, nós falamos sobre poupança e falamos sobre investimento, que nós classificamos como o ápice da educação financeira. A princípio, ensina-se a sermos bons consumidores, consumidores conscientes. Se possível, sermos poupadores também, que é o segundo estágio que nós falamos. E o terceiro, que nós chamamos de ápice, é se você conseguir ser um investidor. Para você ser um investidor, não precisa necessariamente investir em bolsas de valores, certo? Mas você pode ser um proprietário, né, de algum negócio específico, como um microempreendedor, por exemplo, certo? Então, o que acontece? Quando se vai tentar entender como é que funciona a Bolsa de Valores, você precisa ter um vasto conhecimento a respeito de economia, de administração, de juros, saber como é que está variando a nossa taxa Selic, conhecer a respeito do dólar, do Bovespa. Então, é um conjunto de situações, de teorias, que é necessário que você saiba primeiro, para depois tentar investir na Bolsa de Valores. Eu diria que isso daqui não é para todo mundo. Inclusive, assim, devido à minha falta de tempo, devido às minhas atividades nas escolas públicas e na minha vida particular também, eu ainda não tive condições de parar para estudar economia o suficiente para tentar investir na bolsa de valores. Então, eu particularmente não invisto. Conheço algumas pessoas que investem, que trabalham, e às vezes me perguntam alguma coisa. Então, assim, eu posso falar a respeito daquilo que eu considero saudável e digo também que isso seria um estágio bem avançado para que as pessoas conheçam a princípio como é que funciona esta Bolsa de Valores, as variações constantes que existem nela, para que depois consiga investir de maneira saudável. É porque as pessoas ficam empolgadas com ações da empresa X, as ações da empresa Y, as ações da empresa Z. E com os baixos, né, valores para você iniciar. Sim. Aí as pessoas, como algumas empresas, né, elas oferecem, você pode começar a investir com R$1, né, valores baixos, a pessoa se empolga, né, eu vou botar, peraí, eu vou entrar nisso aí, eu sou um acionista agora da empresa tal, né, o cara já se acha o Silvio Santos da parada, né? O cara já se acha. Com certeza. Eu costumo dizer assim que eu falo até aos meus alunos, primeiramente, gente, tentem conhecer a vida de vocês, tentem conhecer o orçamento pessoal de vocês, tentem conhecer o orçamento familiar
de vocês e depois tentem entender até onde vocês podem chegar com esse orçamento. Se esse orçamento for limitado, você pode pessoalmente, como aluno, trabalhar de alguma maneira. Eu tenho alunos que trabalham na internet, eu tenho alunos que trabalham assistindo filmes, assistindo vídeos, gravando coisas. Tem pessoas que têm habilidades com a parte gráfica de computação que nas horas vagas fazem esse extra. Tem outros alunos meus que são prendados na arte da culinária, por exemplo, e vão vender bolos, doces, marmitas, quentinhas, e aí pode ajudar, por exemplo, no orçamento da família. Conhecendo-se como é que funciona o orçamento familiar, vamos também tentar a entender como é que funciona o sistema. E aí tentar ajudar um pouquinho sobre capitalismo, que não é fácil, não é tão simples, mas também é muito gostoso quando você começa a compreender. Eu digo aos meus alunos, por exemplo, para você ter uma ideia, Marcos, o quanto o marketing também pode ser nocivo. Eu não estou dizendo que ele como um todo seja nocivo. A ideia não é essa. Claro que o marketing é fundamental, é essencial para muitas coisas, mas ele pode ser nocivo a partir do momento que as pessoas acreditem que não estejam comprando mercadorias, mas também tornando-se mercadorias, como falava o nosso Karl Marx. Para você ter ideia, as pessoas gostam muito a vestir marcas. Por exemplo, se formos para falar na forma de se vestir, né? Tem pessoas que não compram produtos, compram marcas. Mesmo que aquele produto não tenha uma qualidade boa, mas simplesmente por ser da marca X, Y ou Z, acredita-se, pelo fato do comportamento de manada, como conversamos anteriormente, compra-se para se sentir bem visto, para se sentir popular, para se sentir integrado ao meio. E aí é uma das formas mais fáceis de você ser ludibriado pelo sistema, você ser consumido, digamos assim, pelo sistema. Eu tenho alguns amigos meus que trabalham em algumas lojas aqui em Itabaiana, que sempre falam: Max, venha comprar aqui. Digo, eu não estou precisando dessa mercadoria ainda não. Então, muito obrigado, prefiro deixar o meu dinheiro aqui para uma emergência, se assim for possível e preciso. Eu vou interromper um minutinho, Marcos, que a gente só vai aqui pro intervalo rapidão, mas a gente já volta com esse papo que tá super maneiro aqui. Muito bom. Tranquilo, até já. Obrigado. Voltamos a apresentar Pode Papo Entre Amigos, na sua 87 FM. Apresentação Marcos Pena. Pode Papo Entre Amigos. Apoio Cultural. Mude de vida. Realize um curso profissionalizante agora. Pena Cursos e Treinamentos. Anote nossas opções de cursos: barbeiro e cabeleireiro profissional, design de sobrancelhas, terapia capilar, massagem, depilação, auriculoterapia, reflexologia podal, certificado válido em todo o território nacional, profissionais federados. Pena Cursos e Treinamentos. Rua Benjamin Constante, 139, Centro, Itabaiana. Contato 99803-9297 e 99606-9846. Já estamos de volta aqui do nosso intervalo, é rapidinho. Já estamos aqui com Max Andrade, tá? Professor de Matemática e Educação Financeira. A gente está tendo um papo aqui super bacana sobre educação financeira, muito importante para você que está assistindo aí, para você que está ouvindo, procurar entender, tá? E se inteirar mais desse assunto aí, viu? Continuando aqui, né? A gente sabe que educação financeira não são só números, né? É preciso se conhecer muito além, né? E quando a gente fala muito além, eu vou entrar na questão do Código de Defesa do Consumidor, né? É importante a gente entender esse código, conhecer a fundo esse código também para ser ter uma boa educação financeira? Eu digo o seguinte, Marcos, eu digo que sim, certamente, que a educação financeira fala-se acima de tudo sobre atitudes saudáveis em relação a um bom consumo, um consumo consciente. E a ideia do Código de Defesa do Consumidor é exatamente até onde vai os nossos direitos como consumidores e os deveres também. Para você ter uma ideia, coloca-se muito... só um exemplo. Já que nós estávamos falando sobre celulares, vamos falar sobre eletrodomésticos no geral.
Tem a ideia de eletrodomésticos, né, televisores, geladeiras e assim sucessivamente, é que são bens de grande durabilidade, de grande duração. Celular, enfim. As lojas, eu já vi algumas situações do tipo assim, olhe, se esse celular apresentar defeito até 48 horas, se essa televisão apresentar defeito até 48 horas, você pode vir até a loja e nós trocaremos. Passando dessas 48 horas, aí você tem que ir procurar a assistência específica. E no Código do Consumidor, ele nos dá algumas orientações a respeito desse tipo de situação. Que, nesse caso, é a loja que me fornece. Eu comprei e não foi na assistência. Eu comprei foi a loja. Quem tem que me dar suporte é a loja. E quem tem que entrar em contato com a assistência é basicamente a loja. Um outro exemplo que eu falo, que os meus alunos riem bastante, é até um pouco sobre aquela patrulha do consumidor, que ouve-se muito nos jornais, no YouTube também tem bastante. E eu falo a respeito sobre condutas. No Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, quando você não pode forçar o cliente a comprar o conjunto. Para eu ser mais específico, quando nós fomos comprar papel higiênico no supermercado, o que acontece? O mais comum é que nós peguemos pacotes de papéis higiênicos com 4 no mínimo. Então, aqueles papéis higiênicos que tem um pacote com 4 rolos, o supermercado é obrigado a vender um rolo também. Né? Isso é evidenciado no Código de Defesa do Consumidor. Porque você não pode induzir o consumidor... Isso, seria venda casada. Você não pode induzir o consumidor a consumir os 4 ao mesmo tempo. Mas, em contrapartida, as outras empresas, em algumas situações que entendem sobre o Código de Defesa do Consumidor também, de certa forma, pode induzir comprar os 4, por exemplo. Eu vendo uma unidade, mas eu vendo essa unidade com a diferença pequena entre o pacote e a unidade, fazendo com que o consumidor queira comprar, de fato, o pacote. Para você ter ideia também, quando as pessoas vão ao cinema, o que acontece lá? Tem a pipoca pequena, média e grande. A diferença de preço de uma para outra é minúscula. Então, assim, a ideia não é vender o pacote de pipoca pequeno. Ele coloca porque ele tem que dar a opção. Certo? É obrigado a ter a opção. Mas ele quer induzir mesmo o consumidor a comprar o maior, já que a diferença do maior, médio e menor é mínima. É interessante. Então, assim, já está sabendo, viu, galera? Dependendo da sua necessidade fisiológica aí, você pode chegar do seu bolso, você chega no supermercado, abre um pacotinho lá, só quero levar um, viu? Não estou podendo agora, não. Então, se ligue nisso aí. E falando em compra, né, como você falou, compra consciente, né? Essa questão. Qual o melhor, né, para o consumidor? A compra online ou a compra em loja física? Olha, eu digo que, de maneira generalizada, a compra online é mais satisfatória. A não ser que você nunca tenha presenciado, não conheça próximo de você o produto que você queira adquirir. Por exemplo, quando você vai comprar um televisor, quando você compra na loja online, você vai estar isento de taxas, por exemplo, de manutenção de loja, de funcionário, como tem em lojas físicas. Certo? Então, as compras de maneira geral, na internet, elas são mais baratas. Sendo que tem muitas empresas também que trabalham, além da compra online, frete grátis. Então, é somente uma questão de observação. Mas, se você não tem condições de esperar por o tempo de envio, que geralmente é em torno de 13 a 20 dias úteis, mais ou menos, aí geralmente as pessoas compram nas lojas físicas. Mas o que você tem que observar é o seguinte: se o modelo que você conhece, que você esteja com vontade de comprar, tem na loja física e também tem na loja online. Acredito que na própria empresa que vende de forma online e vende de forma física, a online vai ser bem mais barato. Eu acho interessante essa questão da loja online, porque eu tenho amigos que trabalham em lojas de varejo, né? E eles conversando comigo uma vez, né? Eles falam que a loja
é o maior concorrente deles mesmo. Sim. Porque você hoje, né, lógico, você compra uma mercadoria na internet, né, numa loja online, ela tem esse prazo de entrega e tudo mais, né? Mas tem também a questão, você tem a loja na sua cidade, você compra no aplicativo daquela loja e você pode retirar, dependendo da mercadoria, em até 2 horas. Sim, até 2 horas. Entendeu? E aí, quando você chega na loja, isso eu conversando com clientes meus, né, eles falam assim, pô, aí no final do mês o cara me cobra venda. Sendo que no aplicativo está mais barato do que na loja. Quem que vai querer comprar comigo na loja e vai querer comprar, sendo que o cara tira em 2 horas a mercadoria? Pois é, Marcos, mas para você ter ideia, tem muitas pessoas que não têm esse contato, tem muitas pessoas que não acreditam que seja saudável comprar online, porque vai dizer que vai ter dados de cartão de crédito. Né? Existe esse receio muito. Tem muitas pessoas que não gostam muito de tecnologia, então prefere ir às lojas físicas também, mas o que eu falo é, primeiro conheça o produto. Obviamente, a única coisa que eu pessoalmente não aconselho comprar online são roupas, a não ser que você já conheça o tamanho padrão de uma marca específica que você já use constantemente. Aí sim, você pode até comprar. Mas assim, roupas eu acho que como é algo muito pessoal, eu acho que a princípio é bom que você esteja vestindo. Eu acho que na loja física é a única tipo de compra que eu não vejo tanta vantagem. Mas fora isso, eu pessoalmente tenho o hábito de conhecer primeiro o produto em lojas físicas. Obviamente eu peço licença com muita educação, peço que o vendedor possa me auxiliar, faço algumas perguntas ao vendedor e sou sincero com ele. Olha, eu vou tentar dar uma olhada na sua própria loja online, que para mim eu vou ter alguns descontos. Então, assim, algo consciente é você sempre ir correr atrás de descontos. Mas, obviamente, os descontos tem não só na loja online, mas também se você tiver condições de comprar à vista. Por isso que eu digo, você tem necessidade de comprar ou é apenas desejo? Necessidade, você, às vezes, dependendo do tipo de mercadoria, você não pode esperar muito tempo. Mas se for em relação a desejo, você pode esperar um pouquinho mais para levantar um dinheirinho extra. Aí eu consigo passar 100 mais 2 meses, 3 meses, e aí você pode tentar comprar aquela mesma mercadoria à vista. Eu acho interessante, eu já vi muito isso acontecer em lojas de roupas também, que as pessoas, algumas lojas de grandes marcas, assim, eles têm um aplicativo e a pessoa, no aplicativo é mais barato. A pessoa está na loja vendo a roupa, mas compra pelo aplicativo. Pois é. Eu uso muito o aplicativo em drogarias, né? Onde eu retiro, consigo comprar um medicamento, né? Mais em conta, e vou lá em 1 hora, 2 horas no máximo, vou lá e retiro aquele medicamento, né? Então, assim, eu acho bem vantajoso essa questão para mim, né? Porque que estou sempre precisando comprar alguma coisa assim. Você deu um excelente exemplo de boa prática de educação financeira. E eu gostaria de falar sobre uma outra situação também, Marcos. Hoje nós vimos muito em propagandas de lojas físicas e na internet também, dizendo que você pode comprar aquela mercadoria em 10 vezes sem juros. E eu digo aos meus alunos, olha, gente, entendam o seguinte: teoricamente, sempre quando você compra uma mercadoria parcelada, você paga juros. Independente disso. Aí o aluno questiona-me: professor, como é que uma mercadoria à vista é R$1.000 e a prazo são 10 parcelas de R$100? O montante vai ser o mesmo, R$1.000 e R$1.000. Então, como é que está pagando esses juros? Aí eu entro no questionamento de: a empresa quer que você compre parcelado, porque uma parcela de R$100 no bolso é muito mais leve do que você desembolsar R$1.000. Então, a probabilidade de você retornar à loja 2, 3 meses depois para fazer mais 10 parcelas de R$50 ou mais 10 parcelas de R$100 é enorme. Então, o que acontece? Em geral, é o seguinte: as lojas já fazem uma conta de juros que é cobrado em 10 parcelas. E cobra-se tanto à vista quanto a prazo. Professor, isso é crime? Não. É uma questão de você, como consumidor, entender que, através da pesquisa, através da paciência, você conseguir comprar aquela mesma mercadoria
nenhum momento mais propício. Eu digo, por exemplo, quando eu quero comprar algum tipo de mercadoria onde existe a incidência do dólar, por exemplo, quando as pessoas querem comprar perfumes importados, né? Claro que a variação do dólar tem a ver com o aumento ou com a diminuição do preço. Então, você pode ficar pesquisando online um bom tempo, não precisa ser somente um dia, 2 dias. A pesquisa é constante e vai ter momentos que aquela mercadoria, por uma fração de meia hora, 1 hora, 2 horas, vai cair o preço, porque naquele intervalo de tempo o dólar deu uma baixada. Então, é naquele momento que você pode também estar economizando de alguma maneira. Então, entendamos o seguinte, gente. Sempre que você parcela, você está pagando juros. Eu digo que isso é uma maquiagem que o nosso comércio faz para induzir o consumidor a comprar parcelado. Porque a probabilidade de retornarmos àquela loja para comprar outros produtos parcelados é bem maior. Então, a loja sai ganhando com esse parcelamento e, além de sair ganhando com o parcelamento, ganha também um consumidor que possivelmente volte muito mais vezes àquela loja. É como os financiamentos antigamente, né? Algumas empresas de financiamento, você chega numa loja para comprar uma geladeira e você financia ela em 24 vezes, né? Tem isso muito, eu já vi isso acontecer. E a pessoa, porque vai pagar R$30, né? Naquele parcelamento, mas quando chega em casa, às vezes encontra alguém que... Peraí, mas essa conta aqui não tá batendo. A geladeira, o valor dela era 1.000. Você tá pagando aqui R$3.500 nessa geladeira, entendeu? Para você ver então, como é que funciona. Eu já vi muito isso acontecer. As pessoas, não, vamos lá desistir dessa venda. Isso acontece muito em empréstimos, né? Isso acontece bastante em empréstimo, que quanto mais você parcela, obviamente você vai pagar mais juros. Que é o que eu ia perguntar justamente agora. Essa questão do crédito hoje em dia, o crédito fácil, né? Vamos dizer assim, que as pessoas vão muito atrás, né? Achando que realmente é fácil, né? É fácil demais pegar, né? Pagar é que se torna depois... É uma situação complexa. Politicamente falando, economicamente falando no Brasil, acho que a partir dos anos 2000, 2012, entre 2000, 2010 e 2012, o brasileiro teve muito crédito. Existem até muitos programas aí a respeito de, como por exemplo, Minha Casa Minha Vida, aos alunos que querem estudar em universidades particulares, aí cai no crediário, esse crédito fácil. Só que, é bom você ter crédito? Sim, mas imagina qual vai ser a parte ruim. Como é que você vai dar crédito a uma pessoa que não tem uma educação financeira saudável? Então, assim, se você dar muito crédito a uma pessoa que não tem educação financeira saudável, a probabilidade desta pessoa se endividar a ponto de não conseguir quitar as suas dívidas é muito alta. Para você ter ideia, hoje, estatisticamente falando, para mim números falam, como eu como professor de matemática, temos o seguinte, muitos alunos que fizeram o FIES, por exemplo, grande parte dele, em média 40% deles, de 40% a 60%, após a conclusão do curso, não conseguem sequer pagar uma mensalidade, porque não tem mercado de trabalho para eles. Então, assim, até que ponto é fundamental, é viável você fazer algum tipo de investimento, algum tipo de financiamento, se futuramente você não tem a certeza do retorno. Por isso que eu falo, educação financeira é uma coisa constante. Eu digo que é igual a tomar banho e se alimentar todos os dias. É uma dose, pouquinha, estudando, conhecendo como é que funciona o mercado, o que é juros, qual tipo de sistema de capitalização é utilizado por essas empresas no nosso dia a dia, entender um pouco sobre psicologia comportamental, né, que é aquela questão do comportamento de manada, que nós falamos as ansiedades que as pessoas têm. Tem muitas pessoas que aliviam seus estresses, suas ansiedades comprando, simplesmente para aliviar ansiedades. E eu ensino aos meus alunos que o seguinte, que o dinheiro é algo técnico. Você precisa ter consciência de como é que ele funciona, conhecer o sistema. Não é fácil você tentar fugir do sistema, né?
Tanto tem um livro, um grande livro que é Admirável Mundo Novo, que é do Aldous Huxley, que ele fala que quando as pessoas tentam fugir do sistema, o sistema faz com que aquela pessoa volte a se enquadrar. Então, assim, não é simples você estar tentando explicar aos alunos, convencer os alunos, conversar com os alunos que essa própria mídia, essa própria sociedade capitalista que nos bombardeia tanto com coisas supostamente fantásticas, você vai dizer, não, isso aqui é só indução ao consumo rápido e compulsivo. Então é complicado você combater o sistema em um único dia, em um único ano. Então a educação financeira deve ser ensinada desde a idade mais pequena, 3, 2 anos, 4 anos, 5 anos, explicando o que é o cofrinho, o que é o porquinho, né? Ensinando ao seu filho que nem tudo que ele quiser é obrigado a se comprar. A ideia de que, assim, de poupar um pouco do dinheiro, dar mesada para que ele tenha consciência, olha, você só tem esses X reais para gastar durante uma semana. Depois disso, você não me peça mais, porque só vai ter dinheiro na próxima semana. Já cria nele uma ideia comportamental bem saudável em relação ao uso do dinheiro. Top. Isso aí, viu? Outra questão interessante, né, ainda se falando de crédito, né, é justamente os cartões de crédito, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que o cartão de crédito é bom demais, né? Se você não souber... se você não souber aí que é bom. Sim. Que aí você não tem noção de nada mesmo, mas torra lá e pronto. Torra lá e pronto. Depois, mais pra frente, é que você sente a pancada. Mas quem que é o vilão nessa história realmente daí do cartão de crédito? Muita gente também bota a culpa só no coitado do cartãozinho, né? Sim. É mais fácil culpar o outro do que a si mesmo. Eu digo o seguinte, olha. Alguns chamam o cartão de crédito de vilão, porque ele também possibilita o crédito rápido, o crédito fácil, certo? Então, as pessoas, por não ter controle financeiro, quando chega, sei lá, perto do final do mês, que está faltando, por exemplo, uma semana para receber o salário, então o que acontece? Bom, se eu tenho um cartão de crédito no bolso, eu posso ir para as noitadas, eu posso ir às baladas, eu posso ir aos bares, e no final da noite é só colocar no cartão e pronto. É como se tudo tivesse resumido. Como se após a chegada da fatura, você não fosse ser obrigado a pagar. Obrigado entre aspas, porque ninguém... mágica. Pois é, porque ninguém é obrigado de fato a pagar. É saudável pagar, né, para que você não venha cair no estado de inadimplência. E detalhe, quando chega a fatura do cartão de crédito, tem lá, em letras garrafais e negrito, pagamento mínimo. O valor do pagamento mínimo é bem maior do que o pagamento total da fatura. Porque quem tem desconhecimento sobre taxa de juros ou quando não tem dinheiro suficiente para pagar a fatura no total, vai cair nas taxas de juros que são bem pequenininhas, colocado lá nas entrelinhas, que gira em torno de 14% a 20%, dependendo do cartão de crédito de juros. E é uma taxa de juros altíssima. Com certeza. Aí é onde entra... onde entra o gasto inconsciente, né? Eu, pessoalmente, assim, não só como professor, mas também como estudante constante, eu digo que eu só tenho 2 cartões de crédito, porque eu preciso também me policiar. Eu não sei se daqui a 1 mês, 2 meses, 1 dia, 1 semana, eu vou estar estressado o suficiente, triste o suficiente, ou alegre o suficiente, e pegar meu cartão de crédito e simplesmente querer estourá-lo. E depois enfrentar as dificuldades, as dores de cabeça, que é assumir, né, o endividamento. Com certeza. Para quem quer se inteirar nessa área, Max, a gente está indo aí infelizmente, a gente está indo para o encerramento quase, né? A gente já está perto aí do nosso tempo, porque isso aqui é um bate-papo para a gente levar, acho que uns 3 dias aqui, né? Tem muito tema para se falar. A gente tem muito, mas ainda vou voltar com o Max específicos. outras vezes aqui. Tenho certeza que a gente vai voltar para falar sobre, continuar esse tema aí que é muito abrangente. Mas para quem
está interessado, quem está assistindo, quem está ouvindo, né, quem vai ouvir isso aqui e vai assistir e quer, rapaz, bateu aquele estalo, né? Eu preciso disso, isso aí foi para mim. E quer buscar esse conhecimento. Você oferece cursos? Você indicaria algum curso? Livros? Qual a maneira, a princípio, assim, para quem quer começar a entender sobre a educação financeira? Olha, eu como professor e leitor assíduo, eu gosto muito dos livros. Nós temos excelentes livros que falam sobre educação financeira. Livros escolares, né, tem muito a respeito de educação financeira. Se você estiver numa escola pública ou privada, no geral as escolas privadas já têm livros específicos. Nas escolas públicas, os professores preparam materiais próprios para que os alunos debatam a respeito de educação financeira. Mas existem, quando você colocar lá no Google ou em qualquer livraria virtual, você colocar educação financeira, vai aparecer um bocado de livros, um bocado de literaturas, todas elas muito interessantes. Mas você também pode encontrar canais no YouTube falando sobre educação financeira, vai ter vários professores, vai ter vários debates sobre vários temas, como nós falamos aqui. Nós temos pequenas pinceladas, nós falamos sobre cartão de crédito, nós falamos sobre Código de Defesa do Consumidor, nós falamos um pouco sobre juros, nós falamos sobre dados estatísticos que mostram a inadimplência do brasileiro. Então, tudo isso você pode encontrar no YouTube, você pode encontrar nas escolas com seus professores, basta que vocês, estudantes, se interessem pelo tema, né? Artigos científicos que você pode encontrar lá na internet, no Google. Eu digo que o Google lhe permite muitas coisas, até mesmo para as pessoas que não têm condições de comprar livros, porque tem pessoas que têm condições de comprar livros, outras pessoas podem lê-los pela internet, muitos deles são totalmente liberados, são de fácil acesso. Existem muitas plataformas digitais, como eu falei, tem o YouTube, tem aulas específicas de professores, tinham muitas aulas, tem materiais de internet, apostilas, livros online, livros físicos também. Basta que você se interesse sobre o tema, basta que você se interesse sobre tudo que envolve a sua saúde financeira. Eu falo que saúde financeira é bom e ajuda também a evitar transtornos como estresse, ansiedade e depressões, porque nós conhecemos aí muitas pessoas que não conhecem uma pessoa que seja próxima, que não já esteja com o nome negativado no SPC, que não conhece um familiar próximo que não tenha o seu nome sujo, dito sujo. Quem é que não conhece alguém que ficou depressivo porque faliu a sua empresa? Então, assim, são situações que todo mundo necessita conhecer. Nós vivemos de um mundo capitalista e pelo menos conhecer o básico a respeito desse mundo capitalista nos ajudará bastante a respeito da nossa educação financeira. É isso aí. A dica tá dada, tá bom? Eu queria agradecer demais, tá, a presença de Marcos. A gente já tem um encontro semanal na barbearia, onde a gente sempre dá muita risada, conversa muito. E hoje não foi diferente, só que de uma maneira um pouco mais séria, né, vamos dizer. Um pouco mais sério, né, aqui, e num assunto de extrema relevância, de extrema importância hoje, que é a educação financeira. Então, Max, muito obrigado pela presença. Eu tenho certeza que você veio engrandecer aqui o nosso Pode-Papo. Foi bom demais, cara, te receber aqui. Eu espero que você volte mais vezes, espero que você tenha gostado também, viu? Desde já agradecer a equipe toda aqui da sua 87 FM, tá? Ao Tiagão aqui, ao David, que teve que sair para fazer a cobertura aí dos eventos, mas... suas considerações aí, Max. Eu apenas agradeço pela oportunidade, espero ter pelo menos despertado algum tema de interesse do pessoal que estiver nos ouvindo ou nos assistindo, e espero também ter contribuído de alguma maneira. O tempo foi bom, mas infelizmente quando se fala de educação financeira, 1 hora não é o suficiente. Nós precisamos de muitos dias, de muitos encontros, mas assim, não precisa esses encontros serem comigo, é com vocês, é a consciência de vocês e a saúde financeira de vocês. Então eu espero de coração que vocês despertem para entender como é que funciona principalmente o orçamento de vocês e tentem a não ser tão seduzidos por esse sistema que nos seduz tanto.
termos de consumidores. Isso aí, recado dado. Obrigadão, Max Andrade, professor de Matemática e Educação Financeira. Muito obrigado, direto aqui dos estúdios da sua 87 FM. Marcos Pena e até a próxima. Obrigado. Pode Papo Entre Amigos, na sua 87 FM. Apresentação Marcos Pena. Apoio Cultural. Mude de vida. Realize um curso profissionalizante agora. Pena Cursos e Treinamentos. Anote nossas opções de cursos: barbeiro e cabeleireiro profissional, design de sobrancelhas, terapia capilar, massagem, depilação, auriculoterapia, reflexologia podal, certificado válido em todo o território nacional, profissionais federados. Pena Cursos e Treinamentos. Rua Benjamin Constante, 139, Centro, Itabaiana. Contato 99803-9297 e 99606-9846.